Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Estamos aqui chegando com o nosso Café e Paz. Eu sou o pastor Haroldo Félix, somos Igreja Batista da Paz. Esse é o nosso 24º episódio, né? E eu quero, nessa terceira semana do mês de agosto, compartilhar com você, dando continuidade àquilo que nós tratamos no início desse mês, sobre semear nos nossos relacionamentos, né? Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe hoje, tomando o nosso cafezinho, é claro, para começarmos o nosso dia. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, por esse dia, por esta semana, por esse início, ó Deus, abençoado, e cremos que o Senhor estará conosco, porque o Senhor está conosco, e nós estamos em tuas mãos. Pedimos que nos instrua e nos dê, ó Deus, liberalidade pelo poder da tua unção e pela tua palavra para vivermos relacionamentos saudáveis. Oramos agradecidos. Seja conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, começamos a falar sobre texto que nos dá base para pensarmos do que nós estamos construindo nos nossos relacionamentos, né? Mateus 7,12 foi o primeiro texto. Portanto, o que vós quereis que os homens vos façam, fazei, pois, vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Foi a primeira semana. Segunda semana, nós falamos Romanos 12,18, tudo que for possível depender de vós, tende paz com todos. Eu frisei a questão de sermos pacificadores, né? E a terceira semana também está nesse viés, é Gálatas capítulo 6, verso 7, que o próprio Paulo, né, apóstolo, está sedimentando essa chamada, que é Gálatas 6, 7, diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Né? Está na mesma pegada daquilo que a gente semeia, a gente colhe. E aí eu disse no último episódio que a questão de muitas vezes nós, nos nossos relacionamentos, pegar problema dos outros para nós, né, nos faz muitas vezes viver uma vida atormentada e deixamos de ser então pacificadores, né? E aqui Paulo chama a gente para nos adiantar que aquilo que nós estamos semeando é o que nós vamos colher. E olhando para o texto, eu disse para você que nós somos a fonte da nossa vida é aquilo que a gente acredita mesmo, é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente lê, é aquilo que a gente acredita e é aquilo que a gente vai formatando no nosso cotidiano. E o nosso cérebro gera em nós um conjunto de hábitos que, se você não se policiar, você vai errando e vai errando e errando a partir daquilo que o seu corpo já está habituado, acostumado. Né? E a gente é assim mesmo. Eu brinco até que o meu cachorro, até o cachorro, o animal, ele tem hábitos que ele repete, né? Então, por exemplo, eu jogo alguma coisa para ele, ele pega e corre para a cama dele para comer na cama, ou seja, são hábitos. A gente faz algumas coisas assim também, né? E alguns hábitos são maus hábitos, né? Então, pensando que nós podemos mudar a nossa história, a primeira coisa que a gente precisa pensar é aquilo que a gente está semeando, ponto. Segundo, quais são os maus hábitos que permeiam a nossa vida? Porque tem gente que está vivendo uma vida de inferno porque ela não muda os seus costumeiros hábitos, né? A gente fala, chama para um novo momento com Deus, para uma nova história, mas a pessoa quer assim ficar confortável, que na verdade não é conforto, na verdade está se autodegradando, degradando com a sua vida, mas não se aventura em mudar as suas escolhas. Então a primeira coisa, se eu quero mudar a minha vida, eu preciso mudar um hábito, né? E aí, se a minha vida depende de mim, se quando eu penso que de mim nasce a fonte do que pode voltar para mim, isso me enche de responsabilidade em saber que eu sou fonte e eu não sou represa, né? Eu parei aí na última semana. E aí,
é, é porque a gente precisa entender que isso nos faz pensar que Jesus, em alguns momentos, não parecia um alienado. Pelo contrário, Jesus vivia no controle, no domínio da sua própria história. E a partir daí, né, nós precisamos entender que nós temos controles das nossas fontes emocionais. Até certo ponto, nós temos, porque tudo começa num pensamento. Então eu penso, eu faço, eu repito, isso faz parte de mim, isso define meu futuro. Olha onde começou. Eu penso, alguém me manipula para eu pensar, alguma coisa aprazível me manipula para eu pensar. Aí eu desejo, realizo, isso faz parte da minha vida, eu repito isso, começa a virar um hábito e acaba definindo o meu futuro, né? E é assim que muita gente hoje está viciada em muitas coisas, não abre mão disso porque o corpo acostumou e a família paga um preço danado, o casamento está pagando um preço horroroso e as pessoas não conseguem ser promotores de paz, promotores de saúde, de vida, por causa dos maus hábitos. E quebrar um hábito é muito difícil, tá? Você tem que ter muita força de vontade para quebrar um hábito que, por exemplo, tem gente hoje que não vai à igreja mais porque eu me habituei a ficar assistindo o culto em casa. Ô, peraí, né? É chupar bala com papel. Não tem graça nenhuma assistir culto em casa, só se você estiver viajando, não tem outra opção. Agora, deixar de participar daquele fogo, daquele relacionamento, do toque, do abraço, né, de viver a presença de Deus ali, não faz total comparação, não tem como, né? Então, quero deixar para você nessa terceira semana, no nosso episódio 24 do Café e Paz, o sentimento de que nós precisamos entender de que nós temos o controle das nossas fontes emocionais e que a gente tem como fazer isso mesmo em meio a muitas lutas. Sabe o que, que eu estudei? Eu estava observando e aprendi que um ciclone, ele é, né, aquele círculo de vento poderoso. O centro do ciclone, ele não tem vento nenhum. É por fora, né? Então é possível a gente estar no centro de um ciclone espiritual, de uma luta, viver em paz ali dentro, se a minha paz for a paz do Senhor Jesus. Se eu estou semeando aquilo que a Bíblia me diz para eu semear, tá? É importante a gente entender isso, porque se no centro do ciclone há paz, é para lá que Jesus ia em seus confrontos. Mesmo em meio àquelas lutas todas, o que a gente via muitas vezes? Jesus sair e ia orar. Ou seja, o ciclone estava acontecendo, a luta estava acontecendo, Jesus estava falando com o Pai. São coisas que a gente precisa observar do nosso mestre, né? Ele comprova esse fato, eu escrevi aqui, quando consegue dormir em meio a uma tempestade num barco que estava afundando. E aí os discípulos ficaram loucos, correram lá, chama Jesus, cara. Ele não está entendendo o que está acontecendo. O barco vai afundar, isso é loucura. Como é que você fica em paz numa hora dessa? Quem tem domínio próprio, quem tem controle das suas emoções, vai para o centro do ciclone, confia em Deus, né? Salmo 37:4 diz: confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, que o mais ele fará. Aprender a confiar em Deus não é fácil, né? Mas quando a gente assim o faz, a gente vive dessa bonança, tá? Então é importante que entender que Jesus não deixava a turbulência lhe roubar a paz, né? Eu e você não podemos nos deixar que a turbulência nos roube dinheiro, nos roube tempo, nos roube equilíbrio, nos roube a longanimidade, tá? Então essa semana pensa bastante sobre isso, né? Que aquilo que você está semeando é aquilo que você vai colher. Não errais, Paulo está dizendo, né? E a gente pode mudar a nossa própria história a partir das nossas escolhas, porque eu estou aprendendo muito com isso, né? Tendo o nosso controle. Não sei se você lembra daquele físico, Stephen Hawking, acho que o nome dele era esse. Ele nasceu
com uma deficiência física que foi diagnosticado que ela era degenerativa e que ele seria imobilizado até morrer. E ele tinha pouco tempo de vida, né? E aí ele foi entrevistado e na entrevista ele dizia assim: a minha expectativa de vida foi reduzida a zero. Quando eu tinha 21 anos, depois disso, tudo o que eu vivi foi bônus. Não desistiu. Acreditou que ele poderia viver mais. Foi um homem que impactou a sua história, a sua geração, com os seus ensinos, seu estudo, seu preparo, né? Então, uma frase que nos cabe essa semana, para a gente encerrar, é que talvez a maior descoberta deste século seja o fato de você entender que quando eu mudo de atitude, eu posso mudar a minha vida. Essa é a maior descoberta de todas. Se eu mudar de atitude, eu posso mudar a minha vida. Se eu mudar um hábito, eu posso mudar a minha vida. E aí Paulo diz, não errais, aquilo que você semear é aquilo que você vai colher. Que Deus abençoe sua semana, né? Estamos começando, a gente precisa começar entendendo que nós estamos semeando para a nossa história. Interessante é que eu sempre faço essa retrospectiva do poder que nós temos da influência, né? Meu pai me influenciou demais. Engraçado que eu convivi assim pouco diretamente com meu pai, mas na minha primeira infância eu convivi muito com ele. Então, assim, basicamente, hoje eu posso elencar muitas coisas que eu repeti exatamente como meu pai. Uma delas é ser alcoólatra. Então, cuidado com o que você está semeando, né? Tem pais que pensam que botam uma cerveja dentro de casa e está lá bebendo com seus amigos, que isso não está influenciando seus filhos, tá? E aí você influencia seu filho para algumas coisas boas e más. E aí você já imaginou o peso? Você influencia seu filho para ser um alcoólatra, um drogado? Esse cara vai e morre depois por causa disso e você foi o responsável por isso. Então seja o responsável também por levar sua família para Deus. Homem, estou falando com você. Mulher, estou falando com você. Seja responsável por trazer Deus para dentro da sua casa. Os ensinamentos dele são ensinamentos de vida e agrega muita vida nos nossos relacionamentos saudáveis. Que Deus te abençoe nessa semana. Busque o Senhor. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa. Busque estar em Deus e aprender com o Senhor para te potencializar naquilo que é o seu melhor. Porque a palavra de Deus faz isso com a gente. Descobre aquilo que nós temos de bom e o que nós temos de bom só Deus pode nos acrescentar, né? E aí viver disso faz com que a gente seja protagonista. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo de ensino. Pedimos a tua direção, a tua instrução, para que essa semana nós possamos viver, ó Deus, não errando. Como Paulo disse, não queremos errar, queremos acertar. E acertar o alvo é crer que o Senhor é por nós. Ajuda essa família, essa mulher, esse homem, essa casa a viver na tua plenitude, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Esse é o Café e Paz, episódio 24º, Igreja Batista da Paz. Eu sou o pastor Haroldo Félix.